Olá, pessoal. Meu nome é Tainã Olá, pessoal. Meu nome é Bianca. e hoje a gente vai começar o nosso episódio com um trechinho da música Essa Coisa de Fresno, que fala: acorda, trabalha, repete, mantém, deixa pra viver depois, até o que eu amo não mais me entretém. E o tema de hoje é burnout. Se você ainda não entendeu, que a gente vai falar sobre trabalho e as suas consequências no nosso psicológico. E aí, Bianca, o que esse tema traz pra ti? E pode fazer a sua introdução. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Essa musiquinha do Chico Buarque, essa canção do cotidiano, né? Rotina. Rotina, né? Ela vem sendo, assim, uma descrição, não sei se fatídica, mas muito realista de como nós vivemos, ou como nós nos automatizamos, né, dentro de uma rotina que nos leva a uma sensação de talvez sufocamento, prisão ou despersonalização, né? E nós vamos falar hoje, né, sobre como o trabalho, né, a necessidade de produção que o mercado de trabalho nos impõe, nos leva a esse lugar de exaustão, né? E quais são as suas consequências e também como podemos nos desvencilhar de todo Amenizar isso, isso. amenizar esse processo de Bom, exaustão. pessoal, então a gente vai falar sobre burnout e vale ressaltar que o burnout está ligado ao trabalho e apenas isso, tá? Então, passou disso, você já pode considerar outro tipo de doença ou transtorno ou síndrome, tá? Até mesmo depressão, enfim. Mas segundo Drauzio Varela, a síndrome de burnout é o estado físico, mental e emocional de exaustão extrema causada por situações intensas e de estresse no trabalho. Então, é muito importante a gente deixar claro aqui que é só com relação ao trabalho, tá? Como o trabalho influencia na sua vida, tá? O que você pensa quando você pensa no seu trabalho? Você sente uma fadiga, um cansaço emocional, até mesmo você acorda todo dia e pensa, meu Deus, eu tenho que ir naquele trabalho, e tem aquele chefe, enfim. Eu acho que é necessário, antes de tudo, a gente falar que se você sofre de algum tipo dessa síndrome, alguma desses sintomas, é importante você começar a prestar atenção. Se ficar acumulando sintomas, por exemplo, não tenho interesse de ir ao meu trabalho, eu tenho dor de barriga ao pensar nele, o meu trabalho é um ambiente super desgastante, Tóxico. tóxico. E se tudo isso te prejudica, te deixa infeliz, é importante você procurar ajuda médica, tá? Inclusive para diagnosticar se é realmente burnout ou se tem a ver, né, Isso. com outras causas, né, como relacionamentos, a própria Depressão, né? autoestima, isso, depressão, ansiedade, que também, de certa forma, influenciam, né, no desempenho dentro do trabalho em si, né, do processo de trabalho. Mas que o burnout ele vai ter algumas características, né, que são bem próprias, né, como, por exemplo, a automatização, acho que esse é o termo melhor, que é quando a pessoa ela, passa por um processo de despersonalização, ela pouco se identifica com aquilo que antes dava prazer e ela entra num processo que alguns médicos, né, vão chamar de prostração. Ela não tem nem energia para fazer nada além do que aquelas obrigações relativas ao trabalho. Ela totalmente passa por um processo de desânimo geral, uma sensação de fadiga constante, de falta de energia para fazer aquilo que antes dava prazer. E às vezes a pessoa ela não consegue nem mesmo fazer o que ela tem obrigação. Exatamente. Acho que um ponto importante de se dizer é que às vezes a gente tem uma obrigação, por exemplo,
o advogado tem prazos. Então, quando ele começa a ver aquilo ali perder prazo, quando ele começa a pensar em, por exemplo, não fazer uma petição, né? Eu tô falando da minha realidade. Então, já pode ser começar a considerar ali, talvez, um sintoma de burnout e prestar atenção, entendeu? Fora que o esquecimento, né, uma perda significativa da capacidade de concentração e de memória é um dos sintomas, né, Sim. do burnout, que aí é quando você começa a perder os prazos, não se lembra daquele diário ou daquela nota que tem que fechar, no meu caso, dentro da minha realidade, né? Esquece alguma avaliação e amplia a jornada de trabalho que deveria ser cumprida, né? Por exemplo, no local de trabalho, leva a demanda para casa e ainda assim não consegue, não dá conta, né? O nível de exaustão é tanto que passa, Às né? vezes até Simplesmente passa. a própria procrastinação, que é um termo bem usado, assim, eu não vou fazer isso aqui depois, então, eu não quero fazer isso aqui dentro do meu ambiente de trabalho. Às vezes é uma válvula de escape levar o trabalho para casa também, porque já não aguenta aquela atmosfera, aqueles chefes que ficam o tempo todo te pressionando. Então, é algo que precisa ser visto com muita atenção. E se você tem algum desses sintomas, lembrando aqui, procure uma ajuda médica para tentar relacionar isso com burnout ou não, né? Ou então relacionar com outro tipo de síndrome, doença, enfim, para você tentar conseguir um apoio e um tratamento. Lembrando que nós não somos psicólogas, nem psiquiatras, não trabalhamos nem com médicas. Isso, nem trabalhamos com a área da saúde, e a gente vai trazer aqui apenas nossas experiências, o que a gente já viu por aí, alguns casos, enfim, não necessariamente nossos, mas a gente também não vai mencionar nomes. Então, bora lá, de fato, iniciar a conversa. Você, Bianca, você já teve algum desses sintomas? Já considerou que talvez você tenha sofrido um burnout em algum período da vida? Sim, vou falar, inclusive, sobre fazendo alguns estudos, né? Eu vi uma seguinte questão. Às vezes, nós sentimos que a energia daquele ambiente de trabalho está pesada. Daí já passou pela minha mente, assim, diversas vezes, nossa, hoje, como esse lugar tá pesado. Ai, as coisas não estão funcionando, tá todo mundo de mau humor. Ai, que energia pesada. Né, para quem me conhece, sabe, né, que eu sou uma pessoa holística também. E que, né, falar de energia pesada, a gente já liga com a relação, assim, né, ao âmbito da espiritualidade, né? Nossa, precisa jogar sal grosso nesse lugar, um incenso, uma água benta. Só que, na verdade, limpa tudo. Essa sensação de estar um peso, de estar uma energia pesada, de não conseguir fazer as coisas, de parecer que eu tô andando numa gravidade como da lua, né? Assim, tento me movimentar e tá pesado demais. Nada mais, nada menos. Isso é um reflexo, na verdade, do acúmulo, né, de tarefas e de uma jornada de trabalho ampliada, né, que me levou a esse lugar de extrema exaustão e por não identificar, né, essa própria, vamos dizer assim, esse aumento da carga de trabalho, vamos dizer assim, a exploração do trabalhador, né, entre linhas, eu estava colocando a causa na energia do lugar, quando, na verdade, o que estava acontecendo era um acúmulo de funções que, dentro da minha competência, né, de atuação, mas um acúmulo mesmo, assim, e uma pressão tanto interna para dar conta, né, do que estava sendo demandado, quanto externa de uma extrema vigilância, né? Tipo, olha, tem que cumprir prazo, tem que ter tal e tal atitude, tem que fazer isso, tem que cumprir com o calendário, né? E todos os dias, várias reuniões, várias correções de rota, não está funcionando, muito desgaste, muito murro e ponta de faca, literalmente. E a sensação de, nossa, não vou dar conta, tá pesado, o que está acontecendo? Sou eu ou é todo o ambiente?
E isso, eu senti isso muito intensamente no ano passado. Assim, vamos, né, relacionando isso com Pandemia. dados. Pandemia, exatamente. Acho que a pandemia foi um momento de alta evidenciação desses processos, né, de cansaço. Fora que a própria ideia, né, do mercado de trabalho, de produtividade, né, já introjeta nos indivíduos, na classe trabalhadora, essa necessidade de, não, eu tenho que produzir, tenho que estar ativo, tenho que estar solícito, prestativo, a cooperação, como é que é aquela palavra para tomar iniciativas? Você tem que Proativo. sempre ser proativo e tem essa cobrança, mas essa cobrança, ela não é a fim de uma realização profissional. Não, ela é uma cobrança, sobretudo, da própria estrutura do capitalismo, né? Da própria estrutura do mercado de trabalho. Tem que Às vezes nem produzir. precisa, né? Às vezes não, mas o mercado de trabalho vai exigir isso. E, inclusive, Tainã, tem várias pesquisas que mostram como essa demanda, né, a questão, né, do capitalismo e o mercado de trabalho, como ele é um dos fatores Sim. primordiais para o adoecimento dos trabalhadores. Eu acho que a busca da produtividade exacerbada é o que mais prova isso. Isso em todas as profissões. Mas, assim, lembrando que médicos, professores, socorristas, até Bombeiros. advogados, isso, sofrem com essa síndrome de forma mais frequente. Uhum. Acho que a gente pode relacionar aqui no meu trabalho o mercado de advogados ele inflou, sabe? Tem muito advogado. Todo mundo que você conhece tem um amigo advogado, um parente advogado. E isso acaba que gera uma competição muito forte no mercado de trabalho, fazendo com que cada vez mais você tem que produzir, tem que estar mais tempo dentro do escritório, você tem que estar performando muito bem, você não pode perder uma causa. Então, assim, essa questão de ter que produzir é uma consequência do capitalismo mesmo. Você tem que Sim. produzir. Você tem que ter resultado o tempo inteiro. Você não pode descansar. Às vezes, isso prejudica até mesmo na qualidade do profissional que está sendo criado ali. Na verdade, é uma precarização e um sucateamento, né? Exatamente. Porque Dos cada dia profissionais. mais você tem... você não pode, como eu posso, não pode inovar muitas coisas. Você tem que fazer o que já está ali pré-determinado. Se você sair daquela estrada, daquela linha que é aceitável dentro de uma produção em massa, por exemplo, de advogado, na área de advocacia, você já sai e talvez você não consiga nem voltar para o mercado de trabalho. Então, eu acho que o capitalismo tem muito a ver com isso. É uma linha de formação de profissionais que é da mesma... É como se fosse uma criação de bonecos. Uhum. Vai criando, vai criando, vai criando, e aí nada pode sair dali, porque se sair dali, ou você não está sendo produtivo o suficiente, ou então você não tem uma especialização com o que o mercado quer, enfim. Aí você já está fora do mercado de trabalho. Já está fora do mercado de trabalho, e isso acontece muito com as mulheres também, né? Querendo ou não, as mulheres, quando engravidam e voltam para o mercado, é muito difícil, porque já está ali naquele ritmo louco, tem que produzir, nananana. Então, eu fico preocupada às vezes. Cara, o que vai acontecer se, por acaso, eu tiver um filho e voltar para o mercado de trabalho? Vai estar tudo mudado, já vai ter outras demandas, outras situações, e é complicado. A mulher tem que ficar pensando esse tempo todo para não se... Como que eu posso falar? Para não ficar defasada. Isso nem deveria ser uma preocupação, né? Se a gente vivesse num outro modelo, assim, de sociedade, né? E de, vamos dizer assim, de atenção, né? Para a questão mesmo a consideração, na verdade, né? Para a mulher que gesta, né? Eu também penso muito, caso, né? Um dia, né? Venha ter um filho, eu fico pensando, assim, será que eu vou estar ainda, né? Exercendo a minha profissão
E quando, né, eu decidi voltar ao mercado de trabalho? Na verdade, assim, a gente nunca vai parar de trabalhar tendo um filho, essa é a grande verdade, né? Não, Vai ser só ampliar a jornada de trabalho. Exatamente. E o pior é porque, por exemplo, a gente que nunca, em tese, né, entre aspas, nunca saiu do mercado, Uhum. isso causa um desconforto até mental pensar Sim, nisso. sim. Porque você acaba deixando. Eu não tô falando que é o meu caso ou o seu, mas tem mulheres, tem casais que acabam postergando esse sonho, então essa fase da vida, Uhum. por medo do trabalho. Do que vai acontecer? E acho que é o mais interessante que a gente pode pontuar aqui é que a gente está falando disso agora, só que isso já existe há muito tempo. Mas Uhum. só em 2019 a OMS falou assim, ó, decidiu que talvez poderia ser considerado um fenômeno que pudesse ser colocado ali como causa ocupacional. Uhum. E só em 1º de janeiro de 2022 Foi foi reconhecido, né? reconhecido como teve um seu CID lá, CID-11. isso, como forma de doença ocupacional. E aí, quais são as medidas que a empresa, em tese, tem que tomar? Ela tem que deixar ali um ambiente tranquilo de Isso eu não trabalho. sabia. Uma das providências é isso, né? É a responsabilidade do patrão te proporcionar essa tranquilidade de trabalho, te proporcionar meios de trabalho, né? Não só os meios físicos, né? Como aparelhos, no caso de pessoas que trabalham com obra, que tem aqueles aparatos de De proteção, proteção. EPI, não só os EPIs, mas também um lugar onde não tem aquela cobrança Nossa, eu excessiva. acho que a gente tem que escrever uma carta para todas as Tá errado, tá empresas, errado. para os estados, né, brasileiros, porque assim, Tem que proporcionar. E eu acho que o que está sendo proporcionado, não não. sei. Talvez em alguns lugares sim, outros não. Eles podem estar dando desculpa que estão se adequando ainda, porque é muito recente. Como se o burnout só tivesse começado a existir agora, né? Mas não, pessoal, o burnout existe. O que teve aqui foi uma nomenclatura que simplificou isso até para chegar em lugares que E não um chegaria. diagnóstico, né? E é isso, sabe? Tá acontecendo? Comenta aqui, se você está assistindo no YouTube, é uma realidade na empresa que você trabalha? Essa No consciente órgão público que no você órgão trabalha? público, né? Numa instituição financeira. É realidade aqui na sua vida, no seu trabalho, que as empresas estão tomando consciência de que elas têm que deixar um ambiente mais favorável possível para que você não fique Que sobrecarregado, você não surte no não ambiente de surge, até trabalho? mesmo com contratação de outras pessoas para o seu Sim. setor, no caso, se você que é professora, será que tem a quantidade exigida assim, proporcional à quantidade de alunos na sua escola, por matérias? Eita, Será você que sabe, tem? Não sabemos, não né? A gente sabemos. sabe que falta professores em todo o Brasil, não só Sim. né, no nosso estado, mas isso é uma realidade e isso acaba sobrecarregando todos os professores, né? Inclusive, esse já é o gancho, né, de um próximo episódio que nós vamos gravar falando sobre esse universo da educação, né, no Brasil e das recentes mudanças, né, do novo ensino médio, por exemplo, né, que amplia a jornada de trabalho do professor, né, Não só do aluno, não né? só do estudante, Para o mas do estudante estudar, estudante. ele precisa de alguém que está ali, né? Mas amplia, assim, Ensinando. consideravelmente do professor, sem garantir, né, uma estrutura viável, mínima, para esse profissional permanecer tantas horas, né, no ambiente de trabalho. Sim, sim. Então, esse já é um próximo tema, gente. Fica aí Fique aí, ligado. gente, que vai ser Vai ser polêmico, viu? polêmico. Vai ser polêmico. Tô falando pra vocês. Sabe, sempre vem na minha cabeça, quando fala, né, sobre proporcionar condições mais confortáveis, né,
de trabalhar, sempre me vem assim na mente as empresas da Google. Ah, é, cheio de coisinhas Cheio de pra você se coisinhas divertir e e tal, tal. mas aí ao mesmo tempo eu penso assim, tá, mas esse estímulo todo também tá querendo proporcionar o quê? Além de um bem-estar, uma maior produtividade também desse trabalhador, E tem né? mais, eu já conversei, inclusive, isso já faz um tempão já que eu tive essa conversa com uma pessoa e a gente estava falando sobre isso. Será que a empresa ela não faz, tipo, lá na Google tem academia, cinema, para a pessoa ficar cada vez mais no local de trabalho? Tipo, isso é um abusivo. Isso, assim, com todo respeito, né, a Google, a gente vai estar nas plataformas da Google também, Sim, sim. mas esse é um sintoma, né, que aí perde até aquela linha tênue do trabalho e da sua casa. Exatamente. E de lazer. E aí você considera o quê? Uma coisa que eu passei a refletir e a criticar essa ideia, né? Assim, vamos vestir a camisa da empresa, vestir a camisa do trabalho, e a gente entra no processo de que, assim, o trabalho agora é a sua segunda casa, todos nós eles somos uma família. Ah, isso me dá um Nossa, ranço. isso, ranço eterno desses discursos, dessas Desculpa. falas. Somos uma família, vamos vestir a camisa do mesmo time. Poxa vida, é sério? Eu vou Exatamente. trabalhar na minha casa e o meu trabalho é a minha casa agora. Não, e isso se acentuou cada dia mais, cada vez mais com a pandemia, porque Sim. você não tinha lazer, você não tinha local específico de trabalho. Muitas vezes a empresa não disponibilizava meios para você trabalhar em casa, Uhum. porque, por exemplo, você precisa de uma internet, você precisa de um computador bom, e às vezes você tem o seu computador pessoal que não é adaptado para aquela sua função, né? Isso aconteceu demais na pandemia. Pois é, eu fico imaginando professores que têm que gravar a aula. Até teve uma polêmica daquela pessoa que tá. A Jessie que tá no BBB, que ela postou uma foto antes de ir pro BBB com iPhone. E aí o pessoal já veio se matando. Ah, porque ela Era tem um iPhone. Ela, como que é uma professora, professora é tem um pobre e tem um iPhone? iPhone. A relação não a relação não bate uma professora ter um iPhone. E aí veio a família dela Eu vi isso também. falando, olha, ela comprou um iPhone como meio de trabalho para gravar a aula. E Porque mesmo a assim, nem escola não dá. precisava justificar, né? Poxa vida. Gente, o pobre não pode ter um O pobre não iPhone? pode ter um iPhone, é sério? Cara, eu não tenho iPhone, mas eu queria Eu ter. também. Vamos lá, né? Tá preço do carro popular, mas enfim. E aí, outra coisa que é bom a gente falar, que não adianta você colocar um jogo dentro de uma sala no seu ambiente, no ambiente dos seus empregados, vocês trabalhador, que isso não vai configurar um bom ambiente de trabalho, tá? Ninguém quer ficar... Você tem que proporcionar coisas de verdade, sabe? Um ambiente onde a pessoa não sofra... Porque tem muitos lugares que você sofre bullying, né? A gente acha que bullying é só na escola, mas as pessoas sofrem algum tipo de preconceito Com dentro do certeza, dentro do trabalho. ambiente de trabalho. Então, tem que proporcionar esse tipo de tranquilidade para a pessoa chegar da casa dela e trabalhar plenamente, sabe? Sem uma pessoa ficar ali, ó, torturando você por produtividade. Então, tenha também você, empresário, que tem uma, uma quantidade X de empregados, tenha empregados suficientes para cada função. Porque sobrecarregar um só não vai Não dar. dá. Não dá. Não dá mesmo. Não dá. E fora que, assim, há ambientes de trabalho em que tem esse estímulo, né? Uma competição e zero estímulo à cooperação, né? Assim, dentro da minha experiência pessoal, né? Eu já vivenciei isso diversas vezes, né? Vamos competir aqui entre as áreas. Claro que não é algo declarado, Ah, nunca é. nunca é algo declarado, totalmente explícito, mas é esperado, né? Não, tem que dar o melhor, assim, uma das frases assim, mais emblemáticas que eu cansei de ouvir era: você tem que brilhar.
Ah, Você tem que brilhar, ou seja, você tem que mostrar o resultado daquilo que você está fazendo. Você não pode só simplesmente cumprir ali com a sua função não. bonitinha, não. Você tem que fazer sempre algo a mais para estar em evidência, para brilhar, porque isso vai contabilizar o quê? Pontos e bônus e ônus para o seu atestado de competência daquilo que você está fazendo. Não Só que basta você fazer o que não você... basta. Não basta fazer aquilo que você é designado a fazer dentro da sua função. Você tem que fazer sempre um extra, um a mais. E esse extra, esse a mais, ele é contabilizado no meu... Ele foi contabilizado, né? Ou pode ser contabilizado no meu contra-cheque no final do mês? Não. Não. E Não, mais, não, 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 não. Até porque para a gente, vamos dizer assim, realizar algo extra, algo a mais, a gente tem que trabalhar em casa. Não dá para cumprir tudo dentro da jornada de trabalho, lá no ambiente de trabalho. Você tem que levar a demanda para casa para o final de semana. Aí você tem que professor pensar tem em que estudar a aula, né? estudar, tem que mirabolar vários planos, ideias para colocar em ação para fazer, sabe o quê? Receber ali no final das contas, né? Um elogio na frente de todo mundo, tirar uma fotinha, ter um registro, guardar. Sim. Pronto. Mas, Uma assim, foto no Instagram paga contas. exatamente, os likes vão pagar minhas contas. Essa é a pergunta, né? Os likes não pagam minhas contas e nem a minha saúde mental. Porque aí nesse processo, né, de ter que produzir, de ter que fazer algo para brilhar, né? Você vai ter um desgaste emocional, vai ter um desgaste físico, mental, de ter que pensar, elaborar, criar estratégias para estar em foco, para estar em evidência. Isso adoece e muito o Sim. trabalhador. Aí eu penso assim, dentro das empresas privadas, que deve acontecer algo semelhante, né? E que o pior é que isso é estimulado dentro do... Isso é É estimulado. muito estimulado. E sabe o que que acontece? Você falou sobre competição, essa questão de brilhar e tal. Não é só a questão de você sempre estar fazendo a mais. Mas quando você faz a mais, dentro de uma empresa, onde tem, tipo, alguns setores, por exemplo, escola, tem um escritório, né? Uhum. Tem alguns setores. Se você faz a mais, você acaba pegando o trabalho de outra pessoa. E aí Uhum. começa, o que que acontece? Nossa Senhora. E o que que acontece nesse ambiente de trabalho? O caos. Porque, por exemplo, a pessoa vai falar assim, mas ela tá fazendo a mais uma coisa que eu que devia estar fazendo, não sei o quê, ela vai ver só o que vai acontecer, aqui ninguém entra, no meu setor ninguém entra. Porque pra você fazer a mais, você tem que extrapolar o seu setor. Exatamente. Porque se você já faz um trabalho com excelência, levando em consideração que a pessoa faz o trabalho dela com excelência, eu acho que isso bastaria. Você não precisa ficar correndo. Lógico, dentro do seu setor, você pode fazer melhorias, mas é aquilo dentro já é uma coisa intrínseca da sua ocupação. Você tentar melhorar dentro do seu setor. Agora, quando é imposto para você, mas você faz tal coisa, mas e se você corresse atrás ali por fora de fazer tal coisa? E aí a gente pensa, tá, eu poderia fazer isso, mas eu iria prejudicar quem? Meu Uhum. coleguinha de trabalho. E aí o que é? Ele ficar com ranço de mim, eu ia ficar com ranço dele, ninguém ia brilhar na situação, porque todo mundo ia ficar bem apagadinho, e só cria confusão dentro da empresa. Não, fora que eu fico pensando sempre no sentido da valorização daquilo que já está sendo feito, Exatamente. né? Porque se a gente para pensar assim, né? Em algumas profissões, não só profissões liberais, né? Como, por exemplo, a advocacia, mas profissões que estão ligadas a serviços públicos, né? A valorização do profissional dentro daquela área. Eu, no meu caso, né? Como professora, a gente sabe que a jornada de trabalho do professor, ela nunca, assim, boa parte, né, das situações, do que eu experienciei, do que eu vejo de outros colegas, é que a gente não consegue deixar a jornada de trabalho somente restrita ao espaço institucional. A gente leva trabalho para casa, até porque não dá tempo. Não é falta de organização, não é por falta de não fazer, vamos dizer assim, uma agenda semanal, um planner. Não é isso. É uma questão prática de não dar tempo. Primeiro, nós elaboramos um trabalho intelectual. É necessário estudo, é necessário pensar, é necessário aplicação ali na praxis, né? A transposição a mediação de conhecimentos,
o nível também das relações do lugar, né? A relação entre estudante, professor, coordenação, direção, etc. e tal. Tudo isso demanda tempo. E na jornada de trabalho em que é cobrado sempre esse a mais, né? Vamos dizer assim, não se consegue trabalhar tudo e elaborar tudo ali naquele período que você está no recinto de trabalho. É humanamente É possível. humanamente impossível. E se você não leva, você não consegue fazer. É isso. Se eu não levo demanda para casa, eu não vou conseguir cumprir com prazos. Se eu não consigo cumprir com prazos, eu estou falhando. Não estou sendo competente, eu não estou brilhando. Isso vai levar, sim, no mínimo, né? Além da exaustão física, que pode levar, né, ao burnout. Burnout? Falei certo? Enfim. Vamos abrasileirar os termos. Vai me levar também a uma situação, assim, que já me levou, né? De extrema baixa estima. Vamos dizer assim, uma autoestima fragilizada no campo profissional. Isso. E intelectual também. Intelectual também, exatamente. Porque você sempre vai ter aquela sensação de, será que eu tô falhando? O que eu tô fazendo de errado que eu não tô dando conta? Mas é aquela coisa, né, Bianca? O que você tá fazendo entre 6 da tarde e 5 horas da manhã? Exatamente. O que eu tô fazendo entre 18 horas e 5 da manhã que eu não tô dando conta de resolver tudo Não, do meu cara, trabalho? eu acho que tá faltando boa vontade. Tá faltando força de vontade, né, guerreira? Acho que, cara, levanta a cabeça, sabe? Bota um cropped embaixo, vai trabalhar madrugada dentro. Ai, é isso, sabe? Acho que as pessoas... Enquanto eles trabalham... Não, enquanto eles herdam. dormem... É verdade. Enquanto a gente não tá herdando, a gente tá trabalhando. Exatamente. E essa questão da baixa autoestima intelectual é algo... É assim que fala. Acho que poderia se dizer, né? Uma baixa autoestima... Enfim, quando você se sente intelectualmente incapaz de progredir na profissão por falta de tempo, às vezes você está cansada, o burnout também eu acho que influencia. Se você está com burnout, você não consegue estudar mais. A concentração diminui. Concentração diminui. Igual nossas profissões são intelectuais, então a gente tem que estar estudando. E se a gente, por um acaso, para de estudar ou de fazer cursos, enfim... a gente vai ficando para trás. E essa sensação de não estar conseguindo explorar o nosso potencial intelectual, né? De estar defasada mesmo. Isso é muito presente quando a gente entra, por exemplo, nessa despersonalização, né? Entra muito na rotina, se automatiza muito. Exato. Faz tudo sempre igual. Acorda às 6 horas da manhã. Só que faz tudo sempre igual. É uma coisa importante a gente falar, porque enquanto existe uma massa trabalhando da mesma forma padronizada, existe ali uma outra classe que está inovando e fazendo outros procedimentos, vamos dizer assim. Tá ali tá uma classe aqui e ela tá meio que preparando uma nova leva de padronizações. Então, assim, a gente sempre tá no padronizado. A gente tem que estar trabalhando, trabalha, repete, né? Igual, faz tudo sempre igual. E a gente não tem tempo de inovar como pessoas de classes superiores têm o tempo de inovação. Tem o dinheiro, tem... Assim, tem condições para isso. Tem pessoas que estão trabalhando para ela ter esse tipo de inovação. Coisa que nós, réis mortais, temos. Ou a gente trabalha... classe trabalhadora? Ou a gente trabalha muito, ou a gente não dorme e tenta descobrir como fazer mais e mais dinheiro. E automatiza tudo, e é aí que chega o burnout. Porque se você não tem condições... tanto financeiras, psicológicas, para você estar ali tentando uma coisa melhor, estudando cada vez mais, o que acontece? Você defasa e você fica sempre ali no padrão, até que aquele padrão não sirva mais. E você, no caso, você, né, a gente falando, não vou falar direto, mas você, o trabalhador, né, claro, a gente leva em consideração todos os contextos sociais, né, porque
o burnout, ele não atinge somente essas 4 profissões, né? Não, Que é a gente tá falando professor, dentro da nossa realidade. médico, advogado, enfim. Acredito, né, que todo trabalhador brasileiro que está submetido a um regime de trabalho CLT, 8 horas por dia, 40 horas por semana, em trabalhos que têm condições precárias, que não vai ter um nível de conforto, chega a esse momento e não demora muito. Né? Então, assim, a gente faz esse recorte de classe e de raça também, porque muitas vezes esse trabalhador que está dentro desse regime de trabalho de 40 horas, ele não tem outra opção viável no momento. Não existe. Não existe. Seja por ele não ter uma outra formação, uma especialização, ele está ali no regime CLT, porque ele, por necessidade, ele precisa. Se ele não trabalhar, quem vai comprar o leite das crianças, a fralda, Mas enfim. é isso, tipo, é isso que a gente tem que ver. Porque se ele não consegue sair disso, é bem preocupante. É uma coisa preocupante que acho que isso que acho que é o cerne da questão. Se ele não consegue sair disso, ele não vai ter tempo para se profissionalizar em outra coisa. Até que esse padrão, ele caia por terra. Foi o que acontece com muitas profissões que acabam se perdendo por conta de eletrônicos, essa questão. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Por exemplo, cobrador de ônibus. Tem ônibus que não precisam mais de cobrador. Só que a pessoa, enquanto estava trabalhando, ela não tinha muito tempo para você, sei lá, para se especializar em outra coisa. Então, ela saiu do mercado de trabalho e teve que se reencontrar ali, entendeu? Em outra profissão. Aí eu acho que eu não sei se você está entendendo até o que ponto eu quero chegar com isso. Que quando a gente está dentro de um ciclo, é muito difícil a gente sair. Só que até onde o sistema vai falar assim para você, olha, acabou o seu ciclo, não tem mais espaço para você aqui, tchau. Tchau e bênção. Só que o que Você é acontece... obrigada a se reinventar, né? Isso aí, o que acontece com essas pessoas que ficaram nesse ciclo por obrigação, porque não tinha como fazer outra coisa? Não tinha, não era uma pessoa que tinha tempo para um estudo, tempo para fazer um curso, não tinha condições financeiras para fazer um curso, porque muitas pessoas falam, mas tem cursos de graça. Mas assim, gente, vamos bem na realidade, assim, é muito difícil você conseguir um curso muito bom, né, profissionalizante, gratuito. Então, a gente tem que ver até onde esse ciclo que a gente está comentando, até o advogado mesmo. Hoje a gente trabalha nessa forma, mas e se vir alguma coisa automatizando tudo, para onde vão os advogados, sabe? Então, é algo que eu não sei se eu estou conseguindo passar para quem está assistindo essa questão desse ciclo, que é um ciclo vicioso. Uma eu vi em algumas reportagens que estão querendo diminuir o horário de trabalho, os dias de trabalho. Tem aí uma utopia das pessoas falando que talvez diminuir esses dias, assim, a pessoa tem um maior tempo, enfim, mas isso seria eu acho que não vai rolar por enquanto. Só que é isso que eu quero dizer. Enquanto a gente fica, eu acho que é interessante a gente pensar que a gente está dentro de um ciclo, ter consciência disso, porque não é só porque você, por exemplo, ter consciência de classe, né? Se você sabe que você depende do seu emprego, então você vai depender do seu emprego. O que você pode fazer para tentar sair desse ciclo? É muito difícil sair. Eu não consegui. Você conseguiu sair desse ciclo ainda? Ainda não. Ainda não. É muito difícil sair desse ciclo. Mas assim, a gente não tá te falando que você tem que abrir um negócio e jogar tudo para fora e começar a empreender. Seja empreendedor, galera. Não, esse não é o discurso. Não é esse discurso, mas é só pra gente ter a consciência de classe. E quando a gente toma consciência de classe, a gente começa a perceber algumas coisas. Inclusive em quem a gente vota. Para tentar mudar a situação, entendeu? Porque a gente tem que romper esse ciclo. E esse ciclo, não é a gente que movimenta esse ciclo. É isso que eu tô querendo dizer. A gente tem que se fazer, ser escutados, para que esse ciclo ele possa ter outras vertentes. Não seja só esse ciclo que você tenha o seu direito garantido ali no trabalho, mas que você tenha o seu direito também de ser um cidadão que se diverte, que estuda, que tem oportunidades, porque a gente tem que falar sobre oportunidades também quando a gente fala de emprego, que muitas pessoas acham que é só mérito, que se você estudar
você vai conseguir. Que tem um monte de vaga de emprego. Que tem um monte de vaga de emprego, mas não, são oportunidades. E o que está acontecendo com as oportunidades que não estão chegando para todo mundo? Isso, a prova disso é a situação que a gente está vivendo hoje, o desemprego em alta. Então, não basta só você estudar, só você estar fazendo 1000 cursos, sejam gratuitos, sejam pagos, não estar dormindo para estudar para algum concurso. Isso não basta, a gente tem que pensar mais profundamente. Exatamente. É uma questão estrutural. Eu compreendi o seu ponto de vista, né? É como eu vejo também, é uma questão estrutural, né? Isso, estrutural. Um macrosistema que ele, vamos dizer assim, ele vai propiciar a cada um, vamos dizer, não é talvez seja, né, programado dentro desse sistema, que o trabalhador se encontre dentro dessa situação, que é, vamos dizer assim, a própria configuração do capitalismo, né, de exploração ali do trabalhador, que está dentro do mercado de trabalho. Né, faz parte da configuração, da estruturação da sociedade capitalista. É que o trabalhador ele se encontre dentro dessa jornada de trabalho ampliada, com precarização nas condições de trabalho, com pouca valorização do trabalho e do seu capital humano. É importante falar do capital humano, né, que é esse conjunto de não é valorizado. Fatores. Isso, não é valorizado. E é, vamos dizer assim, em alguns momentos, inclusive, ele é superestimado, né? Que coloca-se como um valor muito alto o capital humano, mas o capital humano também vai envolver oportunidades que aquela pessoa tem ou não, ou seja, os privilégios sociais, né? Sei lá, começar a ter feito um cursinho de inglês ainda na infância, na adolescência e saber falar, conversar, né? Ser fluente, e que aí você compara, né, com um trabalhador já, né, no auge da vida adulta, que não teve essa mesma oportunidade, que já vai ter um emprego diferenciado por não ter um curso que foi proporcionado para o outro na infância. Eu nunca sei do verbo to be na escola, inclusive. Exatamente. Então, assim, não tem como você comparar uma pessoa que fez um FISC da vida, a vida inteira, durante 6, 5, 7 anos, 10 anos. Durante a infância ainda. Durante a infância, onde a assimilação de novas línguas é maior. Sim. Que uma pessoa de 30 anos que vai começar um curso agora. Gratuito. Exato. Tem coisas assim que é estrutural, né? Na verdade, falar sobre... É engraçado, né? A gente começou falando sobre o burnout, né? Mas, na verdade, fiquei refletindo assim, o burnout, na real, ele tá... Essa nomenclatura, né? Ele é muito mais ligado a uma questão de classe social. Sim. Né? Até porque, vamos dizer assim, quem vai ter acesso a um psicólogo, um psiquiatra, que vai diagnosticar de fato o burnout, ainda está fazendo parte de uma classe privilegiada na sociedade que tem acesso a esses serviços de saúde. Né? O restante dos trabalhadores vão simplesmente bola para frente, vamos seguir, estou cansado, mas vou trabalhar porque eu preciso receber no final do mês, porque eu preciso pagar minhas contas, pagar meu aluguel. Então, se você meter um atestado, aí já vai ser mal visto. Nossa, o coleguinha ali tá metendo atestado. Não tem saída pro trabalhador, a não ser se matar de trabalhar e esperar que um dia as coisas resolvam. Porque, assim, como você falou, não é uma coisa individual. É uma demanda estrutural, é uma demanda coletiva, que vai precisar de uma reforma desde da estrutura política à estrutura econômica. Né? E essa questão de diagnóstico, né? É interessante a gente falar, porque até diagnosticar, se você chegar num índice assim, muito grave, se você chegar num patamar muito grave da doença, você já vai ter tido uma gastrite, porque não mexe só com o psicológico, mexe com o físico, né? Uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico causada pela pressão do trabalho. Então, são vários fatores, né? Até que você compreenda que você está tendo uma dor de barriga ou uma gastrite por uma demanda do seu trabalho. É muito rolê, você vai andar muito. A não ser que você realmente comece a pesquisar. O Google ajuda muito, mas nunca deixem de procurar um médico especialista. Especializado, ou então até mesmo
um psicólogo comum mesmo. No SUS, inclusive, eu queria até deixar aqui registrado, eu já fiz tratamento no SUS. É um tratamento que demora para você ser chamado, mas depois que você é chamado, é um tratamento muito bom. Então, o que eu aconselho aqui, e já dando algumas dicas do que você pode fazer. Coloca seu nome lá no SUS, né? Mas enquanto isso, se você tiver, lógico, gente, uma condição, um dinheirinho sobrando, procure essas clínicas mais Populares, né? De populares. preço acessível. Elas tem profissionais bons ali dentro, você consegue ali começar a diagnosticar alguma coisa, porque é algo de coração mesmo, sabe? Não fique esperando para você se consultar com o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, daquele método infalível. Não, vai procurando ajuda aos poucos, ainda mais a gente nessa realidade que a gente está vivendo hoje, de insegurança, de crise financeira, de gasolina quase R$ 10. Então, assim, procure ajuda, mesmo que você ache, essa clínica que não é tão boa. Mas assim, já vai te dar um amparo, já vai ser uma visão de um profissional. Não vai estar ali no Google, não vai ser uma pessoa do Google, vai ser uma pessoa... Exatamente. E fora que nos estados, né, tem os CRAS, Sim. né, os Centros de Atendimento CRAS não, desculpa, os CAPS, Isso. Centros de Atendimento Psicossocial, que são orientados para atendimento, encaminhamentos, né, pelo SUS, para atender os tipos, né, de depressão, de ansiedade, desde o acompanhamento com o psicólogo, psicólogo inclusive infantil, até o acompanhamento psiquiátrico, né? E, assim, nós somos, né, da cidade ocidental. Sim. Eu cheguei a trabalhar no CAPS, né, como eu voluntária, né? Eu dava aulas de yoga no CAPS como voluntária. E eu vivi um pouco mais de um ano, né, convivendo ali com aquelas pessoas 2 vezes por semana, fazendo no meu trabalho. Via como acontecia ali a rotina dinâmica, né? Como você falou, demora um pouquinho para ser atendido? Demora, mas quando você consegue ser atendido, né? A gente espera que todos sejam atendidos, né? Porque é um direito o acesso à saúde. Sim. Mas que a gente sabe da realidade, É um né, tratamento do SUS. ótimo. Se tem um acompanhamento, e tem um acompanhamento que ele é, inclusive, humanizado, assim, dentro da minha experiência, sabe? De ter convivido ali um pouco mais de um ano, né? Acho que Difícil foi é um ano e conseguir meio. chegar lá, né? Mas assim, quando Quando consegue... consegue. Outra coisa muito legal que eu aconselho vocês a procurarem, que eu acho que a maioria é de forma gratuita, são as universidades, que elas proporcionam, né? Geralmente são ali pessoas recém-formadas, ou então tem o acompanhamento de um professor, ou então até mesmo estudante de pós-graduação, que você coloca o seu nome lá, e eles fazem esse atendimento de forma gratuita. A gente vai eu vou tentar fazer um postzinho no Instagram falando quais são as universidades aqui de Brasília e do Goiás, se eu achar do Goiás, que faz esse tipo de atendimento, porque eu sei que faz e é gratuito. A maioria das vezes que eu vi, assim, é gratuito. Então, tem algumas opções. A gente sabe que a busca de informações, às vezes, é precária, porque é muito complicado você chegar em um ponto de você não ter que pagar por nada, assim, é bem complicado. Tem burocracias, só que vai atrás, tá, gente? Porque você consegue esse atendimento com preço mais em conta ou então até mesmo gratuito. Agora a gente vai falar aqui o que a Bianca, o que eu fazemos, que nós fazemos para que a gente consiga driblar essa questão do burnout, para que não chegue na nossa vida isso. Ou então que se chegar, pelo menos, que se caso chegue em nossas vidas o burnout, que seja de forma mais amena. E eu vou começar, já que eu tô já falando, uma coisa que eu faço muito, assim, confesso que tô pecando, mas eu gostava muito de fazer desenhos. Às vezes, sabe aqueles livros de colorir?
Às vezes você pode baixar também e colorir com a folha normal. Eu pego o lápis de cor e fico ali. Faz tempo que eu não faço isso, mas era algo que eu gostava muito. Pintar um quadro. Gente, eu sou uma negação com desenho, mas eu já até fiz uns quadros legais. É verdade. Eu fui aprendendo, sabe? Uma coisa que me relaxa também, mas que eu preciso preciso ter mais concentração. É a leitura, né? A leitura de alguns livros. É interessante você pegar um livro que você goste, que não te dê gatilhos também, né? Porque, por exemplo, você não vai pegar... Se eu tô com um burnout, eu não vou querer ver alguma coisa ligada à profissão, né? Então, veja coisas, sei lá, aqueles livros de romance mais, sabe? Mais trashzinho, assim, tipo, você pega, lê, que você sabe o final, que você sabe o que vai acontecer no meio, que você sabe que aquele casal vai ficar junto. Às vezes isso já, tipo, deixa você mais relaxado. Agora, no dia a dia, isso aí eu faço esporadicamente, tipo, um final de semana. No dia a dia, eu gosto muito de ir à academia. Que dá aquela desestressada, sabe? Você pega aquele peso, sim, e já pensa que você tá batendo em alguém. Tá. Sabe? Você já fica pensando em alguém daqueles pesos. Você joga assim o peso no chão e você fala... No seu chefe? Não. Meu chefe é legal. Mas não, talvez um dos meus antigos chefes que eu tive, que ele era bem tóxico, assim. Nossa, acho que foi um dos meus primeiros chefes. Ele era tóxico, Bianca. Assim, sabe aquela pessoa que você chega assim, na sala, era o puro burnout. Ele chega e... Cara, quem me conhece sabe quem é o chefe que eu tô falando. O cara era muito tóxico. A gente chegava assim, pra vocês terem noção, gente. Não vou citar nome, não vou citar época, não vou citar nada. Só quem viveu sabe. O cara tinha um amante, a gente ia cobertar ele com a amante, que a mulher vinha. Meu Deus. Não, olha só o clima, que era bem, bem suave, né? Então, assim, a mulher vinha, a gente tinha que avisar que tava vindo. Ou então ela falar pra amante que a mulher tava lá no escritório. Meu Deus do céu, chocada. Era o caos. Eu não vou falar quem era, gente, porque né, não vale a pena. Mas, assim, esse era tóxico. Cara, esse aí, eu corria na época. Acho que pra eu correr, o pessoal falar do meu trabalho atual, né? Tem uma amiga, a Kellen, beijo Kellen. Ela fala, eu não vou mais correr com a Tainá, que a Tainá corre muito rápido. E aí, na época que ela correu comigo, foi na época que eu tava nesse trabalho. Então, eu acho que eu imaginava ele vindo atrás de mim, porque eu corria muito rápido. Era muito rápido, você não tem noção. O cara era muito tóxico. Então, eu fazia isso, eu faço corrida também. Corro. E academia, eu acho que é isso. E também, gente, eu faço micro coisinhas que me agradam. Vejo um vídeo legal, um vídeo engraçado, vídeo de cachorrinhos também. É muito fofo, é muito fofo. Vídeo de criancinha. São esses pequenos prazeres. Às vezes eu compro um chocolate numa quarta-feira e me deleito com aquele chocolate ali. E é isso, eu vou fazendo essas coisas, entendeu? Tentar não levar problemas de trabalho para casa. Hoje, graças a Deus, eu consigo distanciar muito bem a minha vida pessoal do meu trabalho. Isso aí eu consigo. E com a ajuda dessas dicas que eu tô dando aqui, eu consigo viver bem melhor. E você, Bianca? O que você faz? Eita, se você tiver algum caso também... Eu tô aqui com a língua ardendo aqui, com labaredas de fogo. Porque o que nós estamos falando, né, por exemplo, eu vou falar também o que eu busco fazer no meu dia a dia para sair desse eixo trabalho, cansaço, rotina, cotidiano. Mas antes, só um adendo, né? Estamos falando da nossa realidade de mulheres... adultas, jovens adultas, né? Nem tão jovens, mas só adultas mesmo. Mas só adultas, que nós não temos filhos. Exatamente. Porque a gente sabe que a realidade da mulher que tem filhos, que quando ela chega em casa, ela entra na outra jornada de trabalho. E fora mesmo as mulheres que não têm filhos, mas que cuidam da casa. Isso. Eu também cuido da casa quando eu chego em casa, né? Então, assim, é uma jornada de trabalho estendida. Né? Então, a gente está contextualizando, né? Para ficar claro aí para o Brasil que não estamos falando sem contexto, né? Para não generalizar. Outra coisa que é importante falar também, a nossa
nosso ambiente, por mais a nossa cidade não é tão perigosa, sabe? A gente Exatamente. são contextos, gente, que a gente tá falando aqui dentro da nossa realidade. A gente consegue, por exemplo, sair à noite, se a gente Uhum. quiser, sabe? Não tem o perigo de ser. Tem o perigo, mas não é tão em alguns lugares do Brasil que isso é quase impossível para uma mulher sair, tá? Sair à noite pra correr. Não tem como em alguns lugares. Então a gente Uhum. sabe da nossa, vamos dizer, nosso privilégio. Exatamente. A gente tá falando dentro do nosso privilégio. Eu, Isso. dentro do meu privilégio, quando eu chego em casa, hoje já, né, numa nova rotina, eu vou confessar aqui que quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero fazer pra relaxar é tomar um banho. Não tem outra coisa. Assim, eu tomar um Ah, banho que me relaxa. Depois do banho, se eu tiver uma energia ainda sobrando, é porque recentemente, né, eu mudei de rotina, então eu tô tentando me adaptar. Então, aí quando eu chego em casa já à noite, né, à noite assim, bem tarde mesmo, o que aliás, assim, um pouco antes dessa rotina toda ter sido mudada, eu sempre gostei também de desenhar. E eu botava muita música para desenhar e para dançar. Tinha muito prazer nisso, né? Isso é um outro reflexo também, né, do burnout, né? Que a gente perde a vontade de realizar aqueles pequenos prazeres. Agora, eu tô voltando a tirar um tempo para desenhar, para pintar. Também a gente começou a pintar juntas, né, nesse movimento. Acho que eu que te incentivei, na acho que você verdade. mais, eu fui Você depois. veio depois, mas na verdade eu lembro que a gente foi lá fazer as pinturas mediúnicas, Ah, papo sim. para outro, Outra, outro podcast. vários temas. E, exatamente. E aí eu tô pintando uma tela, já tem umas 2 semanas que eu comecei, mas eu só fiz ainda, né, um desenho, mas quando eu tenho sinto ainda que eu tenho energia, falar, não, vou então me dedicar aqui na minha tela para me levar para um outro lugar que não seja pensar na rotina do dia seguinte. Adolescentes. Gritando o tempo todo pra você. Exatamente. Aí, né, fora do trabalho, né, tô estudando, mas esse é o momento, né, que eu busco de relaxamento. Antes eu também corria, antes eu era Eu muito lembro. mais ativa, né, ativa fisicamente falando, né, com as práticas, o próprio yoga, corrida, academia. Você lembra, né? Lembro. Eu fiz Krav Maga, dança, fazia Krav Maga, dança. Na verdade, eu era exagerada. Acho que você chegou no burnout dos exercícios físicos. Você fazia exercício físico o tempo todo. Era dança, fazia dança do ventre, não Krav era? Krav Maga, Maga, academia, dava academia, aula de yoga dava aula na e escola, fazia curso de yoga. fazia curso de yoga e ainda tinha o funcional, né? Eu fazia academia, Ah, fazia funcional, fazia Krav Maga, fazia dança do ventre, é. dava aula. Enfim, eu fui, na E ainda verdade, ainda trabalhava. trabalhava. Eu fui da era dos extremos. Sim. Na real, a pandemia, ela veio também para romper com essa. Era uma fuga, né? Eu estava num extremo, até porque a demanda do trabalho já naquela época já me consumia. Aí eu buscava, né, como fala, o escape Ah, sim. nas atividades físicas. Sim. Aí a pandemia me freou um pouco com isso. Aí acho que talvez na pandemia foi quando eu evidenciei que o trabalho de fato estava me consumindo, me sugando, porque eu não tinha mais esses escapes que eu tinha no ano anterior, né? De Ah, estar sim. em atividade, fazendo várias coisas. Olha que coisa interessante, acabei de ter essa compreensão que a Sim. pandemia, quando todos os estabelecimentos fecharam, que eu fiquei só trabalhando, É, aí sua que eu vida era isso, né? percebi que o trabalho é realmente era a minha fonte de cansaço diário. Ainda é. Ainda é. E a atividade física vinha ali numa tentativa de ter um gás a mais, uma energia a mais, e aí né, sem o acesso a esses O, lugares, né? Fiquei só restrita ao trabalho e realmente, caramba. o exercício físico, ele, eu não sou profissional, mas alguns médicos já me falaram. Inclusive, psicólogos e psiquiatra. Se você quer ter uma vida emocional, mental, melhor,
faça exercícios físicos, Sim. seja qual for. Você Sim. pode correr, pode simplesmente pegar o seu tênis, amarrar, começar a correr. Ou você pode também investir na academia, se você tiver condições. Até porque o exercício físico vai liberar, né, os hormônios que vão Sim. proporcionar o bem-estar a longo prazo. Então, assim, se você está em tratamento, né, psiquiátrico, está com acompanhamento com psicólogo, alinhar, né, o seu tratamento com a prática física, você vai ter uma melhora circunstancial. Eu ouvi isso de uma psicóloga numa conversa íntima comigo, né, privada. Ela falou isso, ó, fazer exercício ajuda ainda mais dentro do processo, né, do tratamento. E a minha médica, inclusive, ela falou que era fundamental, era era uma parte do tratamento. Ela falou assim, ó, para você sair dessa situação, você precisa fazer exercício. Tô falando aqui o que a minha médica falou. Melhora a concentração, melhora a sua memória, melhora né, essa questão do seu corpo mesmo, que é geralmente a pessoa vai mais... Condicionamento físico, né? Isso, vai mais por estética, mas melhora. Você se olha no espelho, você vê melhorando, você vê que aquela gordurinha já tá melhor. Melhora também toda a questão funcional do seu corpo. Nada contra gordurinhas. Não, nada contra, mas eu tô falando assim, tem pessoas que se incomodam, né? Até intestino. É verdade, intestino. Intestino melhora. Porque quando você começa a fazer o exercício físico, você entra também em uma linha. Porque, por exemplo, eu fiz o exercício físico. Para eu ter energia para fazer exercício físico, eu tenho que comer um pouquinho melhor. É verdade. Para eu fazer exercício físico, eu vou ficar mais cansada. E logo eu vou tomar mais água. Então, você fica mais, né? Saudável. Então, é uma questão que eu acho que... Uma dica que eu dou para todo mundo. Eu acho que eu até já te dei essa dica. Faça academia, beba água. Faz toda uma diferença na sua vida. Porque a academia também, ela ajuda você a não pensar no trabalho. Porque você tá ali... Ou você se concentra no movimento, ou você não faz o movimento. Então, assim, tira aquele ambiente do seu trabalho e você se olha, você começa a se olhar e a prestar atenção no que você está fazendo. E vale para outras práticas físicas também, né? Como a dança, o yoga, a meditação. Para quem, né, pode acessar esses serviços e tem tempo, né, no dia a dia. Uma dica que eu posso dar é vocês verem as danças do fit dance, sabe? Tenta fazer em casa, sabe? Aquele fit dance, dança funk. Dança funk também melhora a autoestima da mulher brasileira. Qualquer mulher, na verdade. Então, assim, eu acho que é válido. São essas nossas dicas, né? Acho que são válidas. Se você tiver mais outra dica aqui pra dar pra gente, comenta aqui embaixo. E se tiver curiosidades acerca do tema, ou quiser acrescentar ou pontuar algo também, né? Que a gente pode ter deixado passar. Com certeza, a gente deixa passar uma coisa. Comentem aí embaixo, nos comentários aí do YouTube e das outras plataformas. Até porque, né, só corroborando mais uma vez, nós não somos especialistas na área, mas nós, dentro do nosso dia a dia, do nosso contexto, a gente conseguiu identificar em algum momento da vida, né, que nós vivenciamos, de fato, esse lugar do burnout, né? A gente não sabe dizer... Extremo cansaço, né? Dentro do campo profissional. E a gente identifica também outras pessoas que têm... A gente consegue identificar, assim... Não profissionalmente, mas a pessoa muda. Sim, eu vivenciei, né? Várias situações, assim, de colegas de trabalho que tinham crises, né? Constantes, assim, de pânico, de ansiedade... E, enfim, todo um processo complexo, né, de descrever. O que tem de advogado tendo infarto? Fora que, assim, dentro da minha profissão, né, os professores têm um índice, assim, acho que, se eu não me engano, são uma média de 30% da categoria que se afasta por conta de problemas, né, como falo, estresse. Por estresse, por depressão, por próprio burnout também, e que acho que 30%, na verdade, são os que saem do mercado, né, de profissional, né, de professores e não voltam, se afastam. Você me fez lembrar um vídeo que
rolou na internet muito tempo. É um professor que ele tava, tipo, transtornado. Mostra a imagem dele chegando na sala de aula, né? Ele transtornado, sim, transtornado da vida, bem triste. E aí, quando ele chega na porta, ele, tipo, abre um sorriso e vai fazer o que tem que fazer. Eu acho que é o exemplo mais puro, assim. A gente tem que dar a cara a tapa, Não, em e qualquer assim, profissão. a gente performa muito, né? Sim, Até porque essa cobrança, né, de não levar questões pessoais para dentro do ambiente de trabalho é uma parada meio sufocante, né? Pô, você não tá bem naquele dia, mas se você entende o que é o profissionalismo, você chega lá na sala de aula com 40 pessoas, 40, no máximo, no mínimo, às vezes, né? 40, e você tem que performar ali, de fato, good vibes, tô bem, galera, e aí, animação total, bora aprender, mas na verdade você tá ali só segurando o então rojão. você que é aluno, você que é cliente de advogado, você que é empregador, tenha mais empatia Com certeza, mais com empatia. todos, gente, mas principalmente com os trabalhadores. Nós estamos ali todos os dias tentando ganhar nosso dinheirinho. A gente também tem problemas, a gente também precisa ter esse olhar mais humano voltado Com para nós. certeza. É isso, né? É isso. Ó, alunos, Me dá um cuidado, hein? desconto pra Dá um professora, né, desconto. gente? E clientes também, tá? É. Dá um descontinho pra gente, tá, gente? Vamos tratar a gente bem. E é isso. Se inscreva Por no mais canal. dignidade, né, no mundo do trabalho. Por mais. Por mais dignidade, por mais reconhecimento, Por menos por mais exploração. inspiração, reconhecimento tanto verbal, falando, ó, tá bem e tal, e Uhum. financeiro E também. financeiro, por Porque, favor, né, gente? né, Nino? Creme não se compra sozinho, creme de cabelo. É isso, gente. Terminamos? Terminamos. Um super beijo, obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, assine todas as plataformas. A gente está nas principais: Spotify, Deezer, Google e aqui no YouTube também. Um beijo, comenta aqui embaixo o que vocês Tchauzinho de acharam, luz. tá? E comenta a experiência de vocês também, pessoal. Vamos aí, vamos movimentar, fazer disso aqui um fórum pra gente se ajudar, tá bom? Tchau! Adeus.